Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o podcast Casa na Rocha. É o nosso podcast número 41. Graças a Deus por isso, estamos nessa jornada, a jornada do conhecimento, a jornada através da palavra de Deus e a jornada através de entendimento, de coisas gerais acerca da saúde, da espiritualidade, do cuidado de si, da família, relacionamento pais e filhos, relacionamento pessoal, emoções, sentimentos, e é com muita alegria que estamos aqui com a nossa querida obreira, também psicóloga, Leia Alzier. Leia, seja muito bem-vinda, é sempre uma alegria ter você aqui conosco, você que é nossa parceira de sempre, sempre trazendo muito conhecimento, muita graça de Deus, e sendo uma bênção, eu tenho certeza, para todos aqueles que estão nos assistindo. E sempre quando iniciamos um podcast, nós iniciamos a partir da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os pais lidando com algumas problemáticas, algumas situações com relação aos filhos. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos instruir, nos ajudar, nos orientar, através do texto sagrado. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, em Efésios 6:1 até o 4, ensinando os filhos a honrarem e a respeitarem e obedecerem seus pais, e como os pais devem lidar com os seus filhos. O texto sagrado diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, ou seja, porque isto é bom, é agradável aos olhos de Deus. Versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse texto é muito conhecido, né? Nós falamos muito sobre isso. Falamos muito sobre casamento, família, relacionamento com filhos, e aqui nós vemos duas promessas extraordinárias para os filhos que forem obedientes e honrarem os seus pais. Tudo te irá bem e prolongarás o teu tempo sobre a terra. Então nós vemos aqui longevidade, muito tempo sobre a terra, e vemos prosperidade. Tudo te irá bem se você honrar os seus pais, os seus progenitores, aquelas pessoas que tiveram grande importância para que você estivesse aqui, para que você existisse como pessoa, como ser humano, e só por isso nós já temos motivo suficiente para honrarmos, respeitarmos e obedecermos os nossos pais. Aí vem o 4, que é como os pais devem lidar com os filhos, como eles devem criar os seus filhos. Efésios 6, versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Olha só, três dicas, três instruções, três orientações de Deus para os pais. Primeiro, não provocar a ira nos filhos, ou seja, promover qualquer coisa que venha gerar nos filhos um sentimento de injustiça, de indignação, de raiva, de ira, de cólera. Segundo lugar, criai-os na doutrina, ou seja, nos valores e princípios do reino de Deus. Cabe a nós, pais, ensinarmos acerca das coisas de Deus, ensinarmos a palavra de Deus, ensinarmos os nossos filhos acerca da oração, da intimidade com Deus, do relacionamento com o Senhor. Cabe a nós passarmos esse legado espiritual, essa herança espiritual, que é a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para o filho. Os filhos, né, são os valores e princípios da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: criai-os na doutrina, criai-os nos ensinamentos de Deus. E no final, a terceira dica é a admoestação do Senhor. Ou seja, quando tiver que puxar a orelha, quando tiver que exortar, quando tiver que chamar atenção, quando tiver que colocar na direção do caminho bom, do caminho do bem, do caminho que é agradável aos olhos de Deus e também fará com que seja benéfico ao ambiente familiar, cabe aos pais puxar a orelhinha, corrigir, orientar, direcionar seus filhos no caminho do bem. Tá bom? Então são três princípios dos pais com relação aos filhos e dois princípios aqui, obediência e honra dos filhos com relação aos pais. Será que você tem feito isso? Será que você tem atraído sobre a tua vida a bênção, as promessas, a graça de Deus? Será que você tem sido um bom pai, uma boa mãe? Que a maior missão nesse mundo é sermos bons pais, boas mães, você que é mulher. Que legado nós temos deixado no coração dos nossos filhos?
E nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática, uma temática muito pertinente, muito importante nos dias atuais. O nosso tema de hoje é as implicações do uso excessivo de telas no desenvolvimento de crianças e adolescentes. E provavelmente você tem aí uma criança na sua casa, filhos e filhas, adolescentes ou pequeninos. Será que eles não têm passado tempo demais na frente da tela? Quais são as implicações, quais são as consequências do uso excessivo de telas no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? E com muita alegria nós temos aqui uma especialista na área, alguém que trata, tem pós-graduação, tem graduação em psicologia e tem pós-graduação nessa área de psicanálise, de como lidar com filhos adolescentes, com crianças, tem uma vasta experiência nesse assunto tão pertinente, tão especial. Então, abra o seu coração, aprenda e coloque em prática na sua vida, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E temos que aprender com aqueles que sabem mais, com aqueles que estão aqui à disposição para te ensinar princípios e valores que serão abençoadores no teu contexto familiar. Amém? Amém. Seja muito bem-vinda, minha querida. E quero começar aqui com a primeira pergunta. De que forma, Leia, o uso excessivo de telas pode prejudicar a saúde física e mental de crianças e adolescentes? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande sempre estar aqui, nesse espaço, para trazer essas orientações, a respeito dessa temática tão atual, tão importante, sobre essa questão do uso excessivo das telas por crianças e adolescentes. Porque, assim, quero chamar a atenção que não é que a criança e o adolescente não possa usar telas. Claro. A gente vai tratar aqui sobre o excesso, Certo. o uso em excesso. Até porque a gente está na era... Uso exagerado. a gente está na era da tecnologia, da era digital, da era da informação, da era tudo gira em torno das tecnologias. Ou seja, você não precisa privar o teu filho disso. Não. Mas é necessário equilíbrio. Equilíbrio, exatamente, que é isso que a gente vai tratar, Então, de que forma que esse uso excessivo vai trazer um prejuízo, implicações no desenvolvimento da criança? E é isso que a gente precisa ter em mente em primeira mão. A criança e os adolescentes, eles estão em desenvolvimento. Eles estão maturando, estão em processo de crescimento, de maturação. Ao mesmo tempo que está havendo o crescimento biológico, o crescimento físico, paralelamente está acontecendo também o desenvolvimento mental, emocional, psicológico, da criança. Sim. É paralelo. Certo. Tá? Então, de que forma que isso vai prejudicar? A criança está desenvolvendo. E nesse processo de desenvolvimento, ele necessita muito das interações. Interações que tu fala sociais. Pessoais, interação familiar, interação pai-mãe, interação pai-filho, irmãos, interação social com colegas, com outras crianças. E o que é a tela, o excesso de tela vai proporcionar? A criança vai ficar ali. Vidrada. Paralisada. Isolada. Isolada, Na verdade, essa exposição vai trazer um prejuízo na área psicossocial da criança e do adolescente, porque ele vai ter a tendência a se isolar. E ele vai ter muita dificuldade de se relacionar com pessoas, conversar, interagir, brincar. Ele tem muita dificuldade. Por quê? Porque a tela em si, a criança ela fica passiva. Sim. O adolescente também. E ela gera uma espécie de fascinação, né? Sim, a gente vai ver, Não só fascinação, porque ela traz uma sensação de prazer muito grande, e a gente vai ver que é muito similar ao que a droga faz
com o usuário de Certo. drogas, tá? Então, o que acontece? A criança, por exemplo, na primeira infância, né, ela vai ter um prejuízo cognitivo, porque essa criança, a gente sabe que, por exemplo, fazer uma conta, né, vai desenvolver o aspecto cognitivo, a capacidade dela analisar, multiplicar, vai ajudar no processo de aprendizagem. De análise, De análise. Então, a tela, você clicou, ela te dá a resposta. Então, a criança não tem nem o trabalho de pensar, de raciocinar, né? E isso vai trazendo prejuízos para a criança. Ou seja, fica muito mecanizado, muito rápido. E Tira a capacidade tira a de capacidade análise, e contemplação, de aprendizagem. reflexão. Por exemplo, na matemática, a criança precisa muito de analisar para trazer, né, um pensamento ali de como que ela vai fazer, realizar para trazer a solução daquele problema. As telas tiram essa capacidade da criança. Hoje nós vemos os pais trocando muito o que antigamente se fazia com os filhos, que era a leitura de contos, né, de histórias, de literatura, né, que trazia todo um enriquecimento no vocabulário, até na capacidade criativa, fantasiosa das crianças, mas também de lidar com a realidade. Tiraram tudo isso e hoje, para facilitar a vida dos pais, entregam um celular na mão da criança, entregam um tablet para meio que se livrar da criança naquela situação, né? Isso, e o grande prejuízo aí, por exemplo, além dessa capacidade mental, vai também, porque a criança fica ali na frente do computador, ou da televisão, ou do tablet, ou do celular, e ela fica ali, vai na cozinha, pega... isso também vai gerar uma tendência à criança a desenvolver doenças, como compulsões alimentar, por exemplo, tendência à obesidade, tendência a desenvolver diabetes tipo 2, que é uma doença nutricional, relacionado à forma como a criança se alimenta. Sem pensar muito. Sem pensar muito. Ela está vivendo de forma mecânica ali. A criança, na verdade, ela é imatura, e o adolescente. A gente já até falou em outros podcasts aqui, que eles são imaturos, eles são impulsivos, e eles não pensam em consequências. Eles vão vivendo a vida sem pensar no amanhã. No que vai acontecer depois, se ele vai ser penalizado, se ele vai receber um castigo, ele não está preocupado. Ele está preocupado com a sensação do momento. Do hoje. Do hoje. Do aqui e agora. Então, essa exposição excessiva vai prejudicar ao aspecto cognitivo, o aspecto motor das crianças, que nessa fase de 0 a 6 e de 6 a 10 anos, a criança precisa brincar, ela precisa correr, aqueles brinquedos em que ela precisa montar, né? E trazer o aspecto criativo da criança, né? Isso aí tudo vai sendo eliminado. A criança fica incapaz de analisar, de pensar, de refletir, de trazer soluções para problemas. E, por exemplo, já na fase da adolescência, qual é o risco? Que os adolescentes, eles já, naturalmente, eles são tendenciosos a desafios, né? E, na adolescência, eles entram naqueles grupos de WhatsApp ou de jogos, né, pelo computador, de desafiar, que eles são desafiados e eles adoram isso. Então, a gente vê, por exemplo, hoje tem um desafio para adolescentes de tirar fotos em lugares perigosos. E muitos perdem a vida. Certo. Então, esses são os riscos, alguns dos riscos que o uso excessivo e sem monitoramento do adulto, dos pais ou dos cuidadores. Deixam muito solto. Muito, e exatamente isso. Então, criança, tem essa modernidade
que diz assim, não, mas tem que respeitar o espaço da criança. Não existe isso. Sim. A criança, ela precisa do olhar e do cuidado do adulto o tempo todo. Sim. Porque senão ela vai fazer algo que vai colocar em algum momento a vida dela em risco. E nesses meios eletrônicos, por detrás, aí, às vezes, de uma conversa de joguinho, de videogame, de computador, de tela, pode ter um pedófilo, pode ter uma pessoa mal intencionada. Tem muitos, né? E Que pode aí, gerar até transtornos na área da sexualidade, exposição de crianças, às vezes até envolvimentos, né, com imoralidade, com sexualidade fora do tempo, porque do outro lado tem uma criança, um adolescente que é inocente, que não tem muita percepção ainda acerca dos perigos da vida. isso, e o monitoramento é importantíssimo, porque uma vez eu atendi um adolescente da igreja, que ele estava com um transtorno seríssimo, depressão, ansiedade. Por quê? Porque com 8 anos ele estava estudando com um amiguinho, fazendo um trabalho da escola, e de repente surgiu ali no computador uma tela de uma cena de um casal, numa relação íntima. Certo. E aquilo chamou a atenção dele. Claro. E ele se viciou nisso desde 8 anos de idade. E ele já estava na adolescência e não conseguia se livrar Da pornografia. da pornografia. Olha só. E trazia grande sofrimento para ele. Claro. Porque aí que me chamou a atenção, começou com 8 anos, os pais não tinham nem noção do que ele estava vendo nas redes sociais. Né? Ele foi ali para estudar. Sim. Né? Mas aí é esse cuidado que os pais, ou o cuidador, às vezes o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, tem que dialogar com quem vai cuidar dessa criança para monitorar. Inclusive, tem aplicativos de monitoramento, né, que o pai está fora, mas ele está monitorando tudo que a criança, e ele pode até vedar, né, vetar ali algo que possa ser inadequado para a criança e para o adolescente. Claro. Inclusive, os pais desse paciente, eles fizeram isso, porque ele pediu socorro para eles. Sim. Pai, mãe, faça alguma coisa, me ajudem. Não é? E às vezes a criança se sente culpada, não sabe processar isso direito, pode até ser ou manipulada por outras pessoas maldosas por detrás, através dos Discord, né? Esses programas de diálogo, de bate-papo entre jogadores e coisas assim, como também podem ser, às vezes, né, fazer algum tipo de loucura. Algum teve tipo de aquele desafio da baleia comportamento, azul, né? exatamente, autodestrutivo, né? Eles têm muito essa tendência, porque, como eu falei, o adolescente, principalmente, ele se desafia o tempo todo. Quer provar, né? Quer provar que ele pode, que ele consegue, e que não vai... A questão é, vai fazer e não vai acontecer nada com ele. Sim. Então, teve um desafio recente que é sobre asfixiar. A pessoa pega uma corda, simula um suicídio, né? E muitos têm perdido a vida, porque aí, na hora, a cadeira realmente cai, né? E eles acabam se sufocando de verdade. Tem um outro desafio que na hora da janta, eles tomarem detergente e comerem sabão. Meu Deus! As crianças têm cada isso tudo, né? Eles têm grupos nas redes sociais, e é por isso que os pais têm que estar atentos. Tem muitos desafios. Então, está entendendo? Você, papai e mamãe, não deixa a corda muito solta, não deixa os seus filhos fazerem o que quiserem, eles precisam ser monitorados. Principalmente crianças, mas adolescentes também. Sim. Porque por detrás, às vezes, da tela pode ter alguém mal intencionado que pode prejudicar teu filho e até levá-lo a comportamentos destrutivos e às vezes até mortais. Então, tome muito cuidado. Aí surge a segunda pergunta nessa temática tão importante. Nosso tema hoje é as implicações do uso excessivo de telas no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Segunda pergunta é: o que é, Leia, o transtorno de jogo pela internet, conhecido como TJI? O que é esse transtorno de jogo pela internet? Então, é um transtorno psiquiátrico. Certo. Tá? É uma psicopatologia nesse sentido, porque assim, o jogo, o desenho, o brincar, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Certo. Tanto que, por exemplo, quando a gente atende crianças e adolescentes,
a gente usa a ludoterapia como método para acessar o sofrimento, as angústias inconscientes da criança. Ou seja, uma terapia através de jogos, de Isso. atividades lúdicas. Sim, por quê? Porque com criança, a gente não tem como fazer uma terapia como que a gente faz com adulto. Então, a gente usa o desenho, a gente usa o jogo, a gente usa a brincadeira. E a brincadeira, o jogo, o desenho são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. E até para a criança se abrir, né? Como se fosse um baúzinho que precisa ser aberto. Porque, por exemplo, Você precisa ganhar confiança. Isso, na brincadeira, no jogo, ela aprende regras, ela aprende a esperar a sua vez, ela aprende que tudo que começa termina. Tudo tem hora para terminar e hora para começar. São princípios educacionais extraordinários. Isso, na brincadeira, no jogo e o brincar, eles são educativos. Os jogos de mesa ainda são melhores do que os jogos eletrônicos, não é verdade? Sim. Tudo que leva a criança a interagir com o outro, certo. Porque ali, por exemplo, quando ela vai ter um jogo em que ela tem que esperar a vez dela, Sim. né? Aí ela brinca e tal, uma hora ela ganha, aí na outra rodada ela perde. O que ela vai aprendendo? Ela vai aprendendo a lidar com frustração. Alegria, tristeza. Ela aprende a lidar que uma hora ela ganha, outra hora ela perde e está tudo bem. Sim. Né? E nos jogos eletrônicos já é de um outro nível a questão. Né? Então, no caso dos jogos eletrônicos, é psicopatologia. Por quê? Porque esse adolescente, e às vezes criança já ali chegando no 10, 11 anos, né? Eles não têm o controle do impulso e do tempo. Então, por isso que se torna uma patologia. Certo. Que é diferente dos jogos tradicionais. Certo. Entende? Que ele vai aprendendo. Ali não, ele não tem controle. Ele, quanto mais joga, mais ele quer. Ele não consegue sair. Quando o pai e a mãe vai chamar, o céu se torna um lugar, né? Deus o livre. Eles ficam totalmente desequilibrados emocionalmente. A gente percebe isso. Quando há um excesso de tela, de jogos, de computador, de meios eletrônicos, geralmente vai causando isso, né? Compulsividade, nervosismo, raiva. A criança tem maior dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Sim, por quê? Porque causa aquilo que a gente fala, a dependência. Isso. A dependência emocional, psicológica, né? Porque, por exemplo, no caso do vício, existem os circuitos, né, que a gente fala que os neurotransmissores fazem, né? Esses circuitos que a gente fala dos neurotransmissores, eles vão ali produzir a dopamina, que é o hormônio do prazer. Olha lá. Então, quando a pessoa é viciada em alguma droga, é justamente isso que causa. Até porque, por exemplo, a pessoa que ela experimenta a cocaína a primeira vez, essa área do cérebro, esse circuito é acionado e ele sente um prazer indizível. Certo. Só que essa área também, na primeira vez que ele usa a cocaína, ela é totalmente... Isolada? Não, ela é afetada e nunca mais ele vai sentir aquele mesmo prazer. Entendi. Com aquela mesma intensidade. Entendi. Aí, por isso que ele vai se tornar um dependente, porque ele vai cada vez tomar doses maiores, usar doses maiores, para tentar sentir aquele prazer inicial e nunca mais vai sentir. Ou seja, buscando novas experiências. Ele vai ficando dependente. Esse circuito torna a pessoa dependente, porque aquele prazer que ele sentiu naquele momento, ele nunca mais vai sentir. Então, na questão do vício, do jogo, essa mesma área do cérebro é afetada, é ali acionada. É por isso que a criança ela se torna dependente e ela não sabe lidar se ela for retirada ali daquele momento do prazer do jogo, que o pai diz assim, está na hora de desligar o computador e você tem que fazer outra atividade. Ele entra em desespero. Certo. Por quê? Porque ele está dependente. Sim. Entende? Mas é importante os pais estabelecerem limites. Limites. Né? Limites. Avisa uma vez, na segunda vez, desliga. Na verdade, os pais deveriam fazer o controle desde cedo. Certo.
a dificuldade deles tirarem e intervirem nessa questão do vício com adolescentes é porque essa área já está muito afetada. Então, eles não têm controle sobre isso. Certo. Entendeu? E aí eu trouxe alguns critérios que são utilizados, né, para que os pais eles possam se atentar sobre alguns sintomas que os médicos, os psiquiatras, eles vão avaliar num período de 12 meses, quando as crianças já estão muito afetadas, os jovens, os adolescentes muito afetados, eles vão avaliar, acompanhar essa criança durante 12 meses para ver a frequência e como que as crianças estão reagindo, os adolescentes, durante esse período. Tá? Então, por exemplo, quando a criança ou o adolescente se preocupa de uma forma muito fora da realidade com a hora de jogar, ele para outras atividades, ele não consegue estudar, ele não consegue conversar, ele não consegue interagir, porque o pensamento dele está totalmente voltado para aquela hora do jogo. Tá? E às vezes vira um pensamento acelerado. Né? Muito acelerado. Aí pode gerar compulsão lá na frente. Desencadeia o transtorno de ansiedade, desencadeia a depressão, tem muitos transtornos psiquiátricos, né, as psicopatologias. Outra coisa, ter sintomas de abstinência, que é isso que eu falei, né? Quando a pessoa usa drogas, por exemplo, e ela não quer mais ficar viciada, aí ela entra num centro de recuperação. E ali não vai ter mais o uso da droga naquele momento, naquela hora que ele está acostumado. Usava. Então, o que acontece com ele? Né? Ele fica louco. No mundo da droga é chamado de fissura, né? E também abstinência, né? O processo de abstinência. Né? Abstinência é a palavra bonita. A palavra bonita. No mundo da droga é chamado de fissura. É um rompimento, fala, né? Esse cara está fissurado. Quer dizer, ele está passando aquela reação química de ficar com abstinência do uso da droga durante aquele período. Só que isso traz reações emocionais assim completamente desequilibradas, porque o organismo dele está dependente e ele precisa daquele momento para trazer prazer para ele. Sim. Então ele entra em desespero. Aí nesse momento, se ele estiver lá no centro de recuperação, ele vai quebrar alguma coisa, ele vai bater em alguém, ele vai ficar louco. Se ele estiver na rua, ele vai dar um jeito de conseguir essa droga, vai assaltar alguém, vai fazer alguma coisa. Né? Aí é o perigo para as crianças, porque é nesse mesmo nível de dependência que as telas causam para crianças e adolescentes. Entende? Aí surge a terceira perguntinha, não sei se tu quer falar mais algum ponto com relação a isso? São alguns pontos, né? Ele vai aumentar a tolerância, ou seja, a necessidade de passar quantidades cada vez crescente de tempo ali na presença da tela, né? Vai fracassar na tentativa de controlar a participação nos jogos pela internet. Ele não vai conseguir não ficar, né? Não ir jogar, entendeu? Ou seja, o descontrole. Descontrole total, tá? Perde interesse por passatempos, divertimentos anteriores em consequência da exceção do jogo pela internet. Faz esse uso excessivo e continuado de jogos pela internet, apesar do conhecimento dos problemas psicossociais que causa. Então, a pessoa não tem. Então, quando ela tem 5 desses fatores, tá? Enganar, eles passam também a enganar os membros da família, os terapeutas, eles mentem, dizem que não estão jogando, que não jogaram mais e continuam jogando. Ou seja, tem uma série de implicações também no caráter das crianças. A mentira vira uma espécie de muleta, né? Exatamente. Para conseguir o que eles querem, que é jogar sem freio. Isso, tá? Então, quando eles têm pelo menos 5, né, com muita frequência, aí já é considerado uma psicopatologia, aí tem que ir para tratamento. Certo. Tá? Aí surge a terceira perguntinha que eu queria te fazer. Qual é o tempo de exposição às telas recomendado, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria para crianças e adolescentes? Qual é a recomendação que você traz aqui para os pais, né, como psicólogo, mas também uma recomendação
da Sociedade Brasileira de Pediatria? De 0 a 2 anos, 0 telas. Olha lá, tá vendo, pai? 0. Papai e mamãe. Por quê? Afeta totalmente o desenvolvimento da criança. Certo. Essa fase, ela é muito importante para a construção do psiquismo da criança. Na verdade, o psiquismo ele vai se constituir, né, totalmente na psicanálise, né? A constituição psíquica vai se dar até ali os 6 anos de idade. Certo. Então, a criança de 0 a 2 anos, ela precisa da interação com o adulto, Sim. com a fala do adulto. E principalmente com a mãe, né? Exatamente. A relação com o seio, né? Os primeiros sinais de afeto, de carinho, de relação com o outro e com o mundo exterior, né? Exatamente. E aí a criança de 0 a 2 anos, ela está também ali no período da aquisição da linguagem, Certo. da fala. Então, a criança que é exposta às telas, além de afetar a visão, ela vai ter problemas oftalmológicos, e não só as crianças menores, mas as maiores e os adolescentes, né? A criança menor, ela vai ter problemas de fala. Porque a mãe interage com a criança, é ela que vai dizer para a criança, olha, isso aqui é o olhinho, isso aqui é a orelhinha. E vai dizer para ela, olhinho, orelhinha, vai dizendo para ela o nome dela. Mais ou menos ali pelos 9 meses a criança já entende que ela é o Joãozinho, a Mariazinha, entendeu? Mas se pega essa criança, como eu já vi, casais que vão para o restaurante, coloca a criança lá sentada e coloca um celular na frente da criança. Ou seja, esse momento que seria de interação dessa criança com a criança fica já totalmente isolada. Ela já vai ali meio que caminhando a criança para o isolamento social. Certo. E a partir dos 2 anos? A partir dos 2 anos, a recomendação é de 1 hora por dia de tela. Olha lá, gente. 1 hora por dia de tela, de 2 aos 5 anos. Aos 5 anos. 1 hora de tela. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas. 1 a 2 horas por dia. Certo. De tela. Isso monitorada. Certo. Tá vendo, papai e mamãe? De 1 a 2 horas, entre 6 a 10 anos. Isso, 1 a 2 horas. Monitorado, ou seja, esteja atento para aquilo que está acontecendo na vida do seu filho. Porque são idades onde eles são vulneráveis a pessoas maldosas por detrás da tela. E não é uma exposição continuada, ou seja, a cada 40 minutos essa criança deve sair dessa exposição e fazer outra coisa. Outra atividade, entende? A partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos, pré-adolescente até os 18, eles podem até 3 horas. Olha lá, tá vendo? 3 horas por é o dia. recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E aqui também uma psicóloga trazendo para você esse conhecimento, para que você tenha noção de quais são os limites saudáveis, benéficos, para que o seu filho não seja abstêmio totalmente do mundo digital, mas tenha certa liberdade, vigiada, cuidada por você, papai e mamãe, com limites que sejam saudáveis. Tem que ficar de olho nas crianças e adolescentes, né? Principalmente quando eles começam a ficar muito dentro do quarto e não quer que você vá ver o que ele está fazendo. Olha lá, tá vendo? Preste atenção. Isso é muito importante. Perigoso, né? Perigoso, porque aí já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Quando sai daqui, você não pode ver o que eu estou fazendo. Bate porta, xinga Bate pai porta. E mãe. Inclusive, o ideal, o correto, é que eles, quando estiverem, na verdade não era nem para estar no quarto deles. Sim. Computador, celular, televisão, não são, né, equipamentos que deveriam estar no quarto das crianças. O certo é em um local visível, de passagem, onde todos tenham acesso. Sim, esse é o correto. E seria inibida toda e qualquer tipo de entrada em lugares impróprios. Isso, e quando ele fecha a porta e você entra, ele já fica nervoso, você já tem que ficar atento. Certo. Que tem Provavelmente está fazendo uma coisa errada. Tem alguma coisa, ele está conversando. Um dos maiores perigos realmente é a pornografia, né? Exposição à pornografia. Muito perigoso. Pedofilia,
violência, situações e comportamentos destrutivos que podem ocorrer em fase infantil, pré-adolescentes e Isso, adolescentes. exatamente. Aí surge a quarta e última pergunta que eu quero deixar para você, Léa, para você orientar os pais que estão nos assistindo. Como é que os pais e cuidadores devem agir para evitar conflitos, limitando o tempo de acesso das crianças e dos adolescentes às telas? Quais são as dicas que você deixaria aqui para os pais, né? Já deu algumas aqui, já deu alguns sinais, algumas orientações bem precisas do tempo e tal, mas quais são essas dicas finais assim para os pais que estão nos assistindo de como lidar com a questão das telas, com os equipamentos digitais na vida dos seus filhos, crianças e adolescentes? Então, precisa haver, principalmente para os pais que precisam trabalhar fora, ter um diálogo assim bem sério com os cuidadores, com aquelas pessoas que vão ficar cuidando da criança. Às vezes é o avô, às vezes é a vozinha, às vezes é a babá. Então, às vezes a babá, ela quer estar ali distraída com outra coisa e vai deixar a criança lá e vai dar fica aí, porque ela não quer ser incomodada, Claro. né? Então, precisa haver uma rigidez com relação a esse monitoramento das crianças. Ou seja, disciplina, Disciplina, correção. correção, Isso. tá? E que esse tempo de exposição seja rigorosamente respeitado quando eles ficarem com os cuidadores. Mesmo que eles tenham birra, fiquem Sim. desolados, chateados e às vezes até fazendo comportamentos violentos ou iracundos, os pais têm que ter uma mescla de amor e firmeza a fim de que os filhos não sejam prejudicados nas suas capacidades, no seu desenvolvimento. Tem que ser firme. Certo. Porque se ele não for firme agora... E firmeza é amor, né? Firmeza não é arrogância. Sim. Não é uma outra expressão aqui que eu quero lembrar, E quando a gente fala firmeza, não é violência. Tá, violência, não é nada disso. É autoridade, é a Autoridade. palavra firme. Ó, agora é hora de sair. Decisão comprometida por amor ao seu filho. Ele vai chorar? Vai. Vai. Ele vai espernear? Vai. Deixa espernear. Deixa chorar. E mostra a ele quem está no comando, quem tem autoridade. A autoridade é do pai. Na sua casa. Da Pai e mãe, do cuidador. E os pais têm que na frente do cuidador e da criança, dizer, ó, você obedeça o cuidador. Sim. O problema vai ser se o cuidador afrouxar. Seja vovô, seja vovó ou babá, né? Se o cuidador afrouxar na limitação, aí é um problema também. Sim, né? Então, é por isso que eu falo que tem que haver esse diálogo, né? Estabelecer na frente da criança que ele tem que obedecer. Certo. A criança tem que aprender a obedecer, a se colocar. E limites, só repetindo, é um gesto de amor. Muito Colocar limites é um importante. gesto de amor. Aprenda isso. Limites são um gesto de amor. Disciplina, limites, amor, firmeza, faz parte da paternidade e da maternidade, que realmente agrada o coração de Deus e cria filhos saudáveis para futuramente a nossa sociedade. Outra coisa, é preciso estimular a criatividade das crianças. Certo. E essa criatividade, ela é estimulada através das brincadeiras. Sim. Então, é muito importante que os pais tenham esse tempo de qualidade com seus filhos. Estimular a leitura. Estimular a leitura. Leitura de contos, histórias bíblicas, outras histórias. Estimular a criança a pensar, a raciocinar, ter jogos, brincadeiras, levar essa criança para passear e mostrar para ela que a vida não é só aquele momento da internet ali. Isso é importante. Ela precisa ir a um teatro, ir ao cinema. Assistir um jogo de futebol. E os pais podem, em algum momento, estar com as crianças assistindo algo no celular ou na televisão e interagindo com elas ali, mostrando para elas. É muito importante quando os pais estão assistindo algo com as crianças e, ao mesmo tempo, ali estão instruindo. Ó, filho, você está vendo isso aí que o fulano fez na hora do filme? E não é assim. Esse momento que a criança está assistindo na supervisão de um adulto é importantíssimo para ela.
Sim. Então, estimular esse momento com as crianças, de interação, de diálogo, sair com a criança, fazer a criança brincar com os coleguinhas, Passear, tomar passear, sorvete, tomar sorvete, pastel, garapa, conversar. churrasquinho. Não precisa de muita coisa. Eu Sim. lembro quando eu era garota, a gente brincava de queimada, né? Jogar bola, de correr, de Fazer pular casa em de cima da amarelinha, árvore. né? Então, são coisas simples que não se faz mais hoje e que foram essenciais para a nossa estruturação psíquica. Ó, isso é legal que você falou e me lembrei, né? A felicidade não está nas grandes coisas da vida, Não precisa. mas está nas coisas simples, nos detalhes da vida, né? Às vezes você pensa, andar de bicicleta é uma coisa pequena, é um detalhe da vida, mas de extrema importância. A felicidade não está nas grandes coisas da vida, mas sim nos detalhes da vida, nas coisas simples da vida que vão te dar prazer, promover alegria, comunhão, bem-estar no ambiente familiar, principalmente na relação entre pais e filhos. Essa foi a nossa temática hoje, Léa. Quero te agradecer de todo o coração, né? Você sempre dando dicas preciosas para nós acerca da criação dos filhos. Nosso tema de hoje, você que nos assistiu, está pegando a metade para o final, o nosso tema é as implicações do uso excessivo de telas no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, você recebeu aqui dicas preciosas para que você possa ajudar os seus filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, a se desenvolverem melhor e se tornarem cristãos melhores, filhos de Deus melhores, cidadãos melhores, pessoas melhores para a nossa sociedade. Então, esse é o nosso objetivo, te ajudar a ser um pai, uma mãe melhor, te ajudar na criação dos seus filhos, nas relações humanas dentro do contexto da família e no ambiente social. Eu quero terminar aqui com o versículo 4 de Efésios 6. E vós, pais, não provoqueis a ira, mas criai os vossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, 3 princípios que nós aprendemos aqui. Não provocar ira, criar na disciplina, na doutrina, e em terceiro lugar, criar na admoestação do Senhor, que é puxar a orelha, orientar, corrigir, com amor, com firmeza, disciplina, dentro daquilo que precisa ser corrigido, colocar limites. Amar é colocar limites nos seus filhos. Então aprenda com tudo isso, coloque em prática, a palavra de Deus é viva e eficaz, eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, tá bom? Quero deixar aqui as nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato com a nossa obreira, nossa psicóloga, ou comigo, pastor Giovanni, estamos aqui para te servir, junto com toda a nossa equipe aqui do presbitério, desta comunidade, Igreja Casa na Rocha. As nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Se você quiser entrar em contato conosco, via WhatsApp, via telefone, 44 é o nosso DDD, 991 64 5573. 991 64 5573. E o da nossa secretaria 991 83 1280. 991 83 1280, nosso DDD 44. Tá bom? Esperamos ter sido bênção na sua vida. Esse é o nosso podcast número 41. E, com a graça de Deus, vamos continuar sempre trazendo conhecimento, instrução, orientação, ensino para que você possa melhorar áreas da sua vida, conhecer coisas novas e realmente trazer um conhecimento que seja a bênção de Deus para o seu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero terminar pedindo que você, Léa, ore por nós. Vamos encerrar com uma oração abençoando a sua vida. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos por este Amém, privilégio Jesus. que Tu nos concedeste nesta tarde. Sim, Pai. De estarmos amamos, tratando, Jesus. Senhor, essa temática tão importante. Amém, Deus. E que trouxe, Pai, certamente orientação, Senhor, aos pais que estão Amém, nos Deus. assistindo. Sim, Que Pai. o Senhor abençoe, que o Senhor Amém. dê a direção, Amém. que o Senhor dê autoridade, Aleluia. discernimento, sabedoria, Deus. Senhor, a cada pai, Amém. a cada mãe, a cada cuidador, Amém, para que Jesus. possam
instruir, Senhor, e cuidar de Deus. nossas crianças. Sim, Jesus. Elas precisam da nossa orientação, das Amém. nossas limitações, Pai, que nós Amém. limitemos, Pai, algumas atitudes delas, Amém, mas Jesus. que é para o bem Ajuda-nos delas, Senhor. a Nos criarmos os ajuda, nossos Pai, a filhos cada um, ajuda a no cada temor do pai, a Senhor. cada mãe, Pai, Amém, que eles Deus. possam ser, Pai, usados por Ti Amém, para Deus. instruir seus filhos, Pai, Sim, com Deus. sabedoria e Amém. com a Tua unção, com a Tua direção, Amém, com a Jesus. direção do Teu Espírito Santo, Pai. Sim, Pai, é Nós verdade. te agradecemos, nós te pedimos estas bênçãos, Amém, em Deus. nome de Jesus, não Em só hoje, nome mas de para Jesus. sempre. Amém. Amém. E amém.